O faturamento do turismo nacional registrou ganho de 8,2 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2023. Assunto para o repórter David de Tarso, que tem as informações. Acompanhe. Se fosse para se presentear, compraria alguma coisa ou preferiria viajar? Eu prefiro viajar, com certeza. Eu me programo o ano todo para poder fazer aquela viagem, principalmente no final do ano. Eu acabei de voltar de férias do Rio de Janeiro, amei, viajei sozinha, eu gosto também de viajar sozinha, eu sempre me programo para conhecer novas pessoas, é muito bom, né? E muitas pessoas pensam como a assistente de treinamento comercial Stephanie Russo, e os números comprovam isso. O turismo brasileiro faturou 8,2 bilhões de reais a mais no primeiro trimestre de 2023, uma alta de 25,4% na comparação com o mesmo período do ano passado, conforme aponta a FEComércio. Em março, o ganho do segmento apresentou o melhor resultado para o mês desde 2015, 18,5 bilhões, um aumento de 14,6% em relação ao mesmo mês de 2022. A maior variação foi vista no setor de transporte aéreo, 29,8%. O faturamento alcançou pouco mais de 6 bilhões, o mais alto para o mês da série histórica iniciada em 2011. De acordo com Guilherme Dietze, assessor técnico do Conselho de Turismo da FEComércio, o setor que mais sofreu com a pandemia agora colhe os frutos da reabertura. O que a gente tem no turismo nacional agora é uma combinação de fatores positivos. No início do ano passado, nós tivemos a Omicron, que foram feitos vários cancelamentos, remarcações. Então, a base de comparação estava mais baixa. Agora, a gente está com uma demanda bastante aquecida, né? E não somente o turismo de lazer, que as pessoas pensam aí que significa o turismo, mas o turismo corporativo, de negócio, também tem movimentado muito a partir do mês de março deste ano. Então, a combinação do turismo de lazer aquecido e o de negócio, o que tem movimentado toda a cadeia do turismo nacional. Pelas ruas das mais diferentes cidades do país, é possível passar por pessoas que estão turistando. A assistente administrativo Luana Teixeira veio a São Paulo a trabalho, mas aproveitou para passear na Avenida Paulista, um dos cartões postais da maior cidade do país. Eu sou da Bahia, no interior da Bahia, Guanambi, que fica lá no sudoeste, no finalzinho já. E o que tá achando de São Paulo? Muito maluco, loucura, né? É muito grande, cheio de gente, muito movimentado, totalmente diferente de onde eu vim, é muito interessante. Apesar das inúmeras potencialidades que o Brasil tem quanto ao turismo, o país também enfrenta problemas de infraestrutura e segurança pública. Desde muito tempo, a gente escuta que o Brasil tem um potencial gigantesco no turismo. E tem, de fato. Mas quais são esses entraves? Temos um entrave econômico, de uma inflação elevada, de juros elevados, de um desemprego ainda elevado no país, ou seja, um poder de compra bastante afetado por conta do consumidor. Ao mesmo tempo, nós temos uma infraestrutura muito inadequada, estradas esburacadas, alguns aeroportos muito limitados, a questão da segurança pública, enfim, são vários entraves que limitam, de certa forma, o aumento expressivo de turistas, tanto no deslocamento regional doméstico, quanto à chegada de turistas estrangeiros no Brasil. E para que o turismo nacional possa avançar ainda mais, de acordo com a FEComércio, as famílias precisam recuperar as condições econômicas, enfrentar uma inflação mais amena e um mercado de trabalho mais aquecido, para permitir a expansão de gastos com viagens. Olha aí, Alfredo, novamente o tema da segurança pública, né, e também infraestrutura afetando o turismo que a gente falava há pouco. Vou até aproveitar o gancho para também te fazer essa pergunta que David fez para o pessoal na rua. Se tivesse dinheiro, preferiria comprar alguma coisa ou viajar? A gente prefere os dois, né? Mas se for para escolher a viagem, ela é mais, vamos dizer, você aproveita, são momentos inesquecíveis. Eu acho que a viagem, o turismo realmente é uma das coisas mais gostosas que a gente faz, sozinho ou com a família, principalmente com a família. Mas, Soraya, com certeza, imagine o potencial bilionário que existe no turismo desse país. E quando se fala de condições para o turismo, a gente precisa também falar para o legislador brasileiro que ele precisa dar autonomia para os governadores e prefeitos para alavancar o potencial do turismo. Por exemplo, para você construir 100, 200 hotéis novos que empregam centenas de milhares de pessoas e geram uma cadeia logística fenomenal,
você tem que dar incentivo fiscal, você tem que dar um incentivo para esse dinheiro de fora vir, para as grandes redes internacionais virem, porque elas sabem que o Brasil tem uma legislação ambiental dura, elas sabem que o Brasil tem exigências de licenciamento, todo o mundo inteiro sabe disso hoje. O que eles precisam não é somente se adequar a isso, é de um incentivo inicial para vir, e qualquer incentivo, tudo que você abre mão no começo, você recupera depois. E eu vou te dizer uma coisa, existe algum lugar no mundo mais bonito e com potencial turístico igual ao Brasil? Não existe. O Brasil tinha que ser o país do turismo mundial, porque alguns outros países, Soraya, que não oferecem nada do que nós oferecemos, têm muito mais turistas que o Brasil. É inaceitável, vamos dizer assim, é chocante falar uma coisa dessa. O Brasil ter menos turista que países que não oferecem as belezas que o Brasil oferece. Então, realmente, se você der uma legitimidade para prefeitos e governadores de áreas turísticas, eles vão ter maior liberdade e a atração do dinheiro vai vir muito mais rápido e com isso a economia vai movimentar tudo, todos, geração de empregos, arrecadação de tributos, e turismo tinha que ser, deve ser e será, tomara que será, uma grande pauta para todos os governos do ente federativo. O setor de passagens aéreas, até a gente acabou comentando ontem, né, que está sentindo essa retomada, ainda que aos poucos, não ainda nos patamares pré-pandemia, justamente porque as passagens aéreas ainda estão completamente altas, né? Estão muito altas, é verdade. Eu fiz uma pesquisa um dia desses, tem algumas promoções, mas precisávamos adequar essas passagens do Brasil. Se elas pelo menos custassem em dólar o que custa no exterior, já estava muito bom, mas se você compara com outros países e que tem 10, 15 companhias aéreas, o Brasil ainda tem uma passagem aérea um pouco alta. A gente precisa ajustar isso. Eu acho que a cadeia do turismo precisa reunir as empresas aéreas, ouvir as empresas aéreas, as suas demandas, porque as empresas aéreas empregam muito. Os aeroportos são setores atrativos da economia. Onde existe um aeroporto, no seu entorno cresce muito. Então, acho que esse é uma discussão na questão governamental que precisa de muito diálogo e não pode vir uma martelada de cima para baixo. Tem que ter diálogo com quem entende do setor, porque você pode ter certeza, as companhias aéreas preferem muito mais avião lotado do que passagem cara. E para trechos curtos, né, a gente vê até São Paulo, Rio de Janeiro, como até foi pontuado na matéria, a questão do turismo de negócios. As pessoas precisam viajar para o Rio de Janeiro, a trabalho, enfim, para outros lugares, Minas Gerais. Às vezes a pessoa está procurando até viajar para dentro do Brasil, mas pensa, nossa, com esse valor a passagem, prefiro visitar a Europa, os Estados Unidos, que quase se aproxima com os valores das passagens para dentro do país, né? Muitas vezes isso acontece frequentemente, né? Passagens, vamos dizer assim, em cima da hora na ponte aérea são preços de passagens internacionais. Então, ou a pessoa se programa ou ela é pega de surpresa num preço absurdo, né? Chega a custar 3, 4 mil reais um trecho de 40 minutos de voo. Isso é um pouco irrazoável, vamos dizer assim, não tem muita proporção. Aí você pega um voo para Fortaleza, para Recife, mais barato do que um voo, por exemplo, da ponte aérea. Então o consumidor precisa ser explicado por que isso acontece. As companhias nos devem satisfação explicar o porquê dessa demanda, né? Por que alguém voa 3 horas e paga o mesmo preço daquele voo de meia hora? Isso precisa ser explicado, precisa ser regulamentado com a total transparência, porque quanto maior a transparência que todos nós consumidores tivermos, até uma questão de lealdade e justiça, nós vamos usar mais o transporte aéreo.